E aí, pessoal, tudo bem? Bom, gente, desde ontem eu venho sendo assolado por perguntas aí a respeito desse semi-parlamentarismo ou de parlamentarismo que estão falando, que eu chego até a dar risada, tá? É fato que muitos youtubers e muitos meios de comunicação, vamos dizer assim, marrons, né, que a gente sempre costuma dizer meio de comunicação marrom, as mídias marrons de sempre, alguns jornais aí que a gente sabe como atuam, sejam eles jornais da internet ou jornais impressos, né? Então tem se falado sobre parlamentarismo ou semi-parlamentarismo. Isso é uma tremenda besteira. Nós vamos ver agora uma matéria do Senado que fala exatamente o que aconteceu em relação à PEC 48 da senadora Gleisi Hoffmann, tá? Então vamos observar da ex-senadora, né? No caso ela era senadora na época, o que realmente faz a PEC 48. Vamos lá. Cada um dos 513 deputados e 81 senadores tem direito a 15 milhões de reais do orçamento por ano para destinar para obras e custeio, a exemplo da compra de equipamentos como ambulâncias. Com a aprovação da chamada transferência especial, as chamadas emendas individuais poderão ser repassadas diretamente para estados e municípios, sem a necessidade de convênios com a Caixa Econômica Federal, por exemplo. Segundo o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, a transferência especial fará com que o dinheiro destinado à reforma de escolas, à construção de creches ou compra de computadores seja depositado nas contas dos governos e prefeituras. Menos papelada, menos burocracia, mais rapidez e agilidade. É um dinheiro muito importante para municípios, na saúde, na educação, na infraestrutura. E vai, de fato, acabar com a figura dos convênios, que são muito morosos, muito lentos. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Harold, citou que a burocracia atual faz com que o dinheiro leve até 3 anos para chegar à destinação final e que até 40% do valor acabam repassados para o pagamento da chamada taxa de intermediação do convênio. Vai diminuir também a situação de obras inacabadas, que muito por conta desta demora acaba fazendo com que aconteçam obras paralisadas no meio do caminho. Pela proposta, o dinheiro das emendas individuais não pode ser usado no pagamento de salários e dos juros da dívida. O projeto estabelece ainda que o parlamentar poderá fazer o repasse via convênio, como é hoje. Da Rádio Senado, Érica Christian. Então, pessoal, essa é a verdadeira notícia. O que aconteceu foi que, antigamente, todos os recursos que eram demandados aos senadores e aos deputados federais deveriam passar primeiro pela Caixa Econômica Federal para fazer um convênio para passar para o município. E agora eles estão liberando, o próprio Congresso Nacional votou e já modificou o artigo 166, colocando 166A, né? Vou ler agora aqui, mas depois a gente pode fazer isso no final do vídeo. E o que ele faz? Ele pega os 513 deputados federais e os 81 senadores que têm direito a 15 milhões de reais cada um, ou seja, 594 vezes 15 milhões dá 8 bilhões e 910 milhões, né? Portanto, o que ele faz? Ele libera o convênio direto com os municípios, tá certo? São 8 bi e 910 milhões. Meu Deus do céu, isso aí não é um parlamentarismo, nem sempre parlamentarismo. O governo federal tem muito mais recursos do que 8 bilhões e 910 milhões. Isso aí é só a quebra de uma burocracia, que todos os convênios tinham que passar pela Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal não dava vazão, e não dá vazão a todos os convênios. Esse recurso não passa na mão do presidente, esse recurso já está destinado para o deputado, para o senador. Ora, não existe esse negócio de parlamentarismo, semi-parlamentarismo. Isso é uma bobeira, eu vou passar a provar isso agora, tá certo? Primeiro vocês vão ver agora, nesse momento, o ministro, o Paulo Guedes, o Dr. Paulo Guedes, economista, falando sobre esse assunto. Ok? Vamos em frente? O Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília. Tem que encolher a corte, tem que descentralizar o recurso, mandar isso para baixo.
Bom, isso é um fenômeno histórico recorrente, um fenômeno histórico conhecido, que à medida que o poder é concentrado, o poder, os recursos financeiros, o poder político, toda vez que você tem uma concentração de poderes muito grandes numa sociedade, e é um clássico princípio dos liberais, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é Lord Acton falando sobre exatamente essa concentração de poderes, de como isso afeta todo o aspecto econômico, moral, político de uma sociedade. Exatamente, nós vamos falar depois de uma sociedade aberta. É importante entender, uma sociedade politicamente fechada é o contrário, é onde um governo central controla tudo. E justamente a história da construção de uma grande sociedade aberta na civilização ocidental, ela volta e meia tem esses episódios onde há interferências e onde há processos de centralização política, financeira e econômica. Nós, nas últimas 3, 4, 5 décadas, nós observamos essa concentração de poderes no governo central e, em consequência da concentração de poder político no governo central, nós concentramos também as atribuições do setor público no governo central, os recursos financeiros no governo central, e isso causa uma degeneração progressiva da sociedade. Esse é um fenômeno histórico conhecido, como eu disse antes. Nós assistimos vários episódios em que isso se deteriorou. Assistimos a redemocratização no Brasil devorando seus próprios filhos. Quer dizer, todos os políticos que fizeram a redemocratização estão hoje respondendo para Lava Jato, estão sendo presos. Ou seja, como é que pode tão nobres ideais, vamos redemocratizar o Brasil, vamos ter uma sociedade aberta, vamos fazer isso. Por que derrapou? Por que foi para hiperinflação? Por que foi para moratória externa, endividamento em bola de neve, corrupção generalizada, uma degeneração da democracia, uma estagnação da economia, uma criminalidade aberta nas ruas, ao mesmo tempo uma criminalidade e uma roubalheira dentro do próprio aparelho de Estado? O que é isso? Por que isso acontece? Exatamente porque essa concentração de poderes corrompe toda a sociedade, degenera completamente o processo político. Então, justamente essa sociedade aberta, que é a imprensa livre, o sistema de democracia representativa, a independência dos poderes, o Estado de Direito, uma economia de mercado, onde uma coisa, o poder econômico, está dissociado do poder político, são duas esferas diferentes. Não deve se misturar. Na hora que o poder econômico começa a comprar a influência política, e aí o poder político se vende para o interesse econômico, é a corrupção e a degeneração final, que é o que nós assistimos também no Brasil, e que a Lava Jato está expondo as vísceras desse sistema de corrupção recíproca. Quer dizer, grandes empreiteiras e frigoríficos pegando dinheiro público e acumulando poder econômico e depois pagando autoridades que trabalharam para esses governos e distribuindo recursos para a campanha eleitoral. Quer dizer, então, você usa o poder político para criar uma grande empresa nacional, um campeão nacional, e esse campeão devolve o dinheiro, paga o dinheiro roubado do aparelho de Estado, ele devolve para os políticos, financiar a campanha dos políticos, e um alimenta o outro. Então a economia manda na política e a política manda na economia, e todos se corrompendo juntos, que é o que nós estamos assistindo. Piratas privados se associam a criaturas do pântano político e juntos com os burocratas ladrões vai a classe política para o inferno, vão os grandes empresários nacionais para o inferno e vão também os burocratas para o inferno juntos, e degenera a economia brasileira. Então esse é um fenômeno histórico, conhecido, interpretado em vários episódios históricos, aconteceu à esquerda e à direita, quer dizer, da mesma forma que os comunistas à esquerda e os socialistas fizeram várias vezes essa concentração de poder político e econômico, ela também aconteceu do outro lado. Então nós vimos, tudo isso na verdade foi a nossa incapacidade de fazer essa transformação. Quando houve o fechamento político, os recursos foram centralizados lá em cima, recursos, poderes, tudo lá em cima. Quando nós fizemos a nossa glasnost, a nossa abertura política,
e não fizemos a abertura econômica, a perestroika, nós tivemos o mesmo destino da Rússia. Os dois países foram para a hiperinflação, os dois países tiveram moratória, um teve moratória externa, outro moratória interna, os dois países continuaram com os poderes muito concentrados. O Lula teve tanto poder quanto o Putin. A diferença é que o Putin fez armamento e o Lula mandou fazer um estádio de futebol para o time que ele gosta, né? Mas é um absurdo total. Houve uma inversão total de valores no Brasil. No Brasil, o povo é que serve o Estado. Em vez do Estado servir ao povo, é o contrário. Houve uma revolução, uma tentativa de revolução, né, em Confidência Mineira. Os brasileiros se rebelaram contra o domínio português em nome da independência, exatamente na mesma época em que houve a Revolução Americana, em 76, houve a francesa, em 89. Estava o nosso Tiradentes aqui também, logo depois, fazendo a tentativa de libertação do Brasil, porque os impostos chegaram a 20% do PIB. Era o quinto dos infernos, um quinto, quer dizer, 20%. Era o quinto dos infernos. Então, tentando libertar o povo brasileiro desse jugo dos impostos excessivos. E aí o Brasil declara a independência e agora é o contrário. Os impostos chegam a quase 40% do PIB. Para nós assistimos uma roubalheira, uma degeneração da democracia e, ao mesmo tempo, a economia estagnada. O Brasil é o país que, no século passado, durante 3/4 do século passado, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,4%. Um país de crescimento extraordinário. E, de repente, o Brasil vai derrapando, vai descendo, e hoje parou. Está praticamente estagnado, crescendo pouco e totalmente corrompido. E com gasto, um governo que gasta muito, gasta mal, gasta consigo. Gasta com os próprios funcionários, gasta com as aposentadorias, 2 milhões de funcionários públicos, gasta com juros de dívida para carregar essa corte. Então o Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília. Tem que encolher a corte, tem que descentralizar o recurso, mandar isso para baixo. Então é nesse sentido que eu digo que esse crescimento ininterrupto dos gastos públicos como percentagem do PIB, que na verdade são as digitais de um processo de abertura política que não foi acompanhado da abertura econômica. Era menos, em vez de gastar 45% do PIB só fazendo besteira, era muito melhor gastar 20% do PIB com os realmente pobres. Com os realmente pobres. E que precisam dessas oportunidades. Então, esse é o Estado brasileiro é grande ou é pequeno? Para as necessidades da população mais pobre, ele é pequeno. Para a quantidade de besteira que ele tem feito, ele é muito grande. Então a melhor palavra para ele não é nem máximo, nem mínimo, nem grande, nem pequeno, é disfuncional. O Estado brasileiro é disfuncional. Ele não funciona. Ele tem que ser tornado numa máquina eficiente e à base também da fraternidade. Ele tem que realmente se endereçar aos mais pobres que necessitam, dando igualdade de oportunidade, não deixando o brasileiro que ficou para trás porque tem problemas físicos, ou velhice, inabilitações. O brasileiro não pode ser abandonado. Nós somos uma espécie solidária, nós somos fraternos, mas nós não podemos ser idiotas, deixar um monte de vagabundo vivendo às custas do trabalho alheio. Isso não é fraternidade, isso é desonestidade. Isso nós queremos corrigir. E muito menos usar o Estado como uma fábrica de desigualdades. Se os recursos públicos estão indo para pagar juros altos por décadas, tem algo muito errado aí. E foi o mau uso de política monetária e fiscal. Combater a inflação sem fazer o ajuste do regime fiscal. Então foram décadas de juros astronômicos. E quando o juro é astronômico, os recursos vêm de fora para aproveitar esse presente que é dado. É uma bolsa rentista, paraíso dos rentistas. Esse dinheiro vem de fora e empurra o câmbio para baixo. Então é a burrice ao quadrado. Além de pagar juros bem mais altos, você acaba também derrubando as exportações, derrubando a substituição de importações, desindustrializando o Brasil, porque a taxa de câmbio desce e a lâmina do câmbio sai cortando o pescoço e causando desemprego cá embaixo. Então o Brasil conseguiu produzir uma sequência de políticas macroeconômicas muito ruins. Depois entra a ética judaico-cristã. Tem 1000 anos de relativa estagnação econômica, mas de uma reconfiguração política,
Tem as invasões bárbaras, fraccionamento exatamente de uma sociedade em declínio, que os romanos se estenderam demais, militaristicamente, excesso de impostos. Roma não trabalha mais, vive só de... Roma vira Brasília, quer dizer, só vive de impostos em outros lugares. O totalitarismo, a concentração dos poderes, leva à corrupção política, à degeneração moral e à desintegração econômica. Então, a Rússia foi derrotada por ela mesma. A União Soviética se desintegrou sozinha. Não teve guerra nenhuma. Ela esfarinhou. Ela implodiu. Da mesma forma que a Venezuela de Maduro. Seja um gigante imperial, como era a União Soviética, seja a pequena Cuba, seja a Venezuela, elas caem de Maduro por si, por essa degeneração. Ai. Essa de caindo de Maduro foi bacana demais, gente. Bom, pessoal, agora nós vamos pegar aqui e passar a falar sobre o Dr. Eduardo Gianetti. Porque a gente teve agora uma opinião de um liberal de direita, né? Agora vamos ter uma opinião de um liberal de esquerda, que pega a sustentabilidade, que é o Dr. Eduardo Gianetti. Vocês vão ver que o que eles falam é basicamente a mesma coisa. Mas vamos lá. O Dr. Eduardo Gianetti é doutorado em Economia pela Universidade de Cambridge, onde foi professor em 84 e 87. De 81 a 2001, lecionou na FIA USP, é atual professor no INSPER, Instituto de Pesquisa, Ensino e Pesquisa, conhecido como IBMEC, São Paulo. Assessor econômico do Partido Político Brasileiro Rede de Sustentabilidade, elaborou os planos de governo da candidata Marina Silva para as campanhas presidenciais de 2010, 2014 e 2018. É autor de diversos livros e artigos, já tendo sido traduzido por diversos idiomas e tem ganhado por 2 vezes o Prêmio Jabuti, em 94 com vícios privados e benefícios públicos, e em 95 com As Partes e o Todo. É pai do economista Joel Pinheiro Fonseca. Aí ele tem um monte de obras aqui, a gente vai ver a opinião dele, muito pouco difere da opinião do Dr. Paulo Guedes. E aí, depois que ele terminar a fala dele, eu vou começar a mostrar o Paulo Guedes ministro, mas só um pedacinho. Eu podia estender esse vídeo aqui por horas, mas eu prefiro que vocês vejam essas duas opiniões de épocas semelhantes, porque são antes da campanha eleitoral, certo? E depois uma passadinha com o Paulo Guedes falando numa exposição e o próprio presidente falando a frase que vai marcar esse vídeo, que é mais Brasil e menos Brasília. Portanto, não tem nada de parlamentarismo, nem sem parlamentarismo. Ora, senhores, não tem nada disso. O Estado brasileiro faz muita coisa que ele não deveria estar fazendo. E não faz aquilo que seria mais indispensável e que a nação demanda, que é atender às necessidades básicas, elementares da cidadania. Olá, o Brasil recebe hoje o economista e escritor Eduardo Gianetti e aproveite para visitar um novo site do canal Brasil, umbrasil.com. Gianetti, muito obrigado por estar aqui conosco. Gianetti, eu vou começar com uma pergunta relacionada a uma frase que eu escutei sua há pouco tempo, que eu achei muito interessante. Você afirmou que o Brasil precisa de menos e mais Estado ao mesmo tempo. O mais comum, acho que você vai concordar comigo, é ter economistas ou pensadores da realidade brasileira que defendem ou uma coisa ou outra. Onde é preciso que exista mais Estado no Brasil e onde menos? O Estado brasileiro está onde não deveria e não está onde deveria. Por isso que é menos e mais. O Estado brasileiro não precisa estar envolvido em atividades empresariais, não deve subsidiar grupos privados, não deve proteger a economia, não deve dar pensões para funcionários públicos completamente desconectadas da realidade brasileira. O Estado brasileiro faz muita coisa que ele não deveria estar fazendo.
Uma das melhores metáforas que eu conheço para o Estado brasileiro é devida ao Sérgio Abranches, que é um cientista político carioca, que eu acho perfeita. E que, no fundo, é o que eu estou dizendo. O Estado brasileiro é um leviatã anêmico. Outra de suas declarações recentes que me chamou muita atenção, que é o Brasil precisa de menos Brasília e mais Brasil. Me soou, Janete, e me corrija se eu estiver errado, mais ou menos aquilo que é muito comum na experiência europeia, na ciência política, que é a subsidiariedade, Isso. que é aquela ideia de que as decisões políticas têm que ser tomadas onde aquilo afeta a população mais próxima. Isso. E quanto mais amplo, difuso for o tema, mais amplo pode ser o fórum de decisão. É a mesma coisa aplicada à economia, a sua ideia de menos Brasília e mais Brasil? Não é a mesma. A economia é uma dimensão dessa proposta. A regra de ouro deveria ser, na economia, a seguinte: o dinheiro público deve ser gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. E nós não cumprimos essa regra no Brasil, longe disso. O que acontece na história brasileira, e esse é um assunto que eu tenho estudado, é que o Brasil nunca se decide por um modelo de Estado. Ou ele vai para o pêndulo da centralização, ou ele transita para o outro extremo da descentralização. Se você pegar um panorama da história brasileira, você vai ver esse pêndulo batendo de um lado para o outro, desde a independência. Tá? O primeiro reinado é centralizador, a regência é descentralizadora. O segundo reinado é muito centralizador, a república no Brasil é feita em nome da descentralização. Por isso que passa a se chamar o país uma república federativa. É curioso porque é uma federação que foi decretada pelo governo central, não é uma federação que surgiu. Sim. Talvez seja um único caso de uma federação que surge por um fiat, por um ato do governo central. Não foram 13 colônias que fizeram isso. Foi um governo central que decretou um Estado federativo, mas a grande bandeira republicana era a autonomia dos Estados. Um técnico do Senado Federal, que é muito competente, fez um estudo que mostra que quanto menor o IDH do município, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais ele gasta proporcionalmente no Legislativo Municipal, na Câmara de Vereadores. Você tem milhares de municípios no Brasil que gastam mais com Câmara de Vereador, que ninguém sabe muito bem o que faz num município pequeno, do que gasta com saúde, do que gasta com saneamento. Ou seja, se perde muito dinheiro nesse passeio. Duas coisas mais eu vou dizer sobre isso, que eu acho importante frisar. Primeiro, num regime federativo para valer, só vai para o governo central 2 tipos de recurso. O que é para financiar atividades que só o governo central tem condições de fazer e precisa fazer. Como segurança das fronteiras. Fronteiras, Banco Central, diplomacia, órgãos reguladores. Tem atividades que são típicas do governo central e nós não podemos prescindir delas. Esse recurso financia essas atividades. Num país heterogêneo como o Brasil, aí é a segunda categoria, é natural que os estados mais prósperos transfiram algum recurso para os estados menos favorecidos. Tem uma redistribuição interregional. Este recurso passa para o Brasília. A redistribuição é feita pelo governo central. O que não é, a minha proposta, o que não é dinheiro para financiar atividade que só o governo central faz, e o que não é redistribuição regional, não precisa e não deve ir para Brasília para voltar. Por parte, se você completar o movimento rumo a um genuíno Estado federativo, a disfuncionalidade do governo central será menos danosa para o país. Não é tão grave. E você vai ter muito mais autonomia e muito mais participação dos cidadãos no processo decisório, na cobrança, na fiscalização, na transparência. Por isso que eu defendo menos Brasília, mais Brasil. Agora, você tem absoluta razão. Nós temos um presidencialismo de coalizão no governo central que se tornou totalmente disfuncional. No início do mandato, o presidente recém-eleito tem um capital político, ele consegue nomear um bom ministério, consegue liderar algumas reformas. Isso ocorreu com Fernando Henrique, ocorreu com Lula. A partir do momento que vem uma crise, o resto do sistema político, que está dando apoio apenas na expectativa de abocanhar pedaços do poder, ele começa a ficar assanhado. É mais ou menos como a relação entre o parasita e o hospedeiro. Enquanto o hospedeiro está forte, o parasita está quietinho. A hora que o hospedeiro fraqueja, o parasita avança e começa a demandar, e começa a sugar, e começa a querer mais. Isso ocorreu em todos os governos da redemocratização para cá. E nós temos que sair disso. Uma das razões pelas quais isso acontece são duas, fundamentalmente. Primeiro, que nós não temos partidos com coerência programática.
O Brasil tem 28 partidos no Congresso e não tem nenhum partido mais. Tinha 2 partidos que prometiam se tornar genuinamente partidos, que eram o PT e o PSDB, e que, por tudo que aconteceu, deixaram de ser. Eu considero a Lava Jato o mais importante acontecimento político da atualidade brasileira, da vida pública brasileira. Eu coloco na mesma ordem de importância da redemocratização nos anos 80 e da conquista da estabilidade monetária nos anos 90. Por quê? Porque a Lava Jato explicitou, escancarou a deformação patrimonialista do Estado brasileiro. É algo que nos acompanha desde a nossa origem, que é uma relação espúria entre público e privado, na qual quem manda, quem está no poder, quem é governante, o que o Raimundo Fauru chamava patronato político, só pensa em se perpetuar nele e, portanto, usa o Estado para seus próprios fins, como se a sociedade existisse para servi-lo e não o contrário. E grande parte do empresariado, não posso generalizar porque tem honrosas exceções, mas grande parte do grande empresariado que prefere buscar o crescimento dos seus negócios por meio de acesso privilegiado a esses governantes do que fazendo o que deveria no mercado, que é inovar, competir e fornecer bens cujo valor é socialmente reconhecido. O encontro dessas duas forças, desses dois vetores, é o Estado patrimonialista. O que a Lava Jato fez foi explicitar e escancarar isso de uma maneira detalhada. Nós estamos tendo uma aula de sociologia política aplicada que o Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro adorariam ter presenciado, porque eles teorizaram isso. E agora explicitou, detalhou, esse movimento é irreversível. É uma condição necessária, mas não suficiente para a superação dessa deformação patrimonialista. O que depende a superação? O que é condição suficiente? É o que nós, sociedade civil brasileira, faremos com essa revelação. Faremos com esse conhecimento, com esse autoconhecimento doloroso que a Lava Jato permitiu que nós fizéssemos nos últimos anos. Mas foi aberta e escancarada a entranha do modus operandi da política no Brasil. Este conhecimento saiu. Se isso existe, é melhor saber do que não saber. Senão é como um câncer assintomático, que está nos comendo as entranhas e nós não sabemos. A grande incógnita é como é que a sociedade civil, depois de tudo que aflorou e que apareceu, como é que ela vai reagir. E as urnas estão aí para nós termos a resposta. Você não arrisca uma opinião... Eu sou otimista, eu sou confiante. Eu acho que pode surgir... Eu acho que depois da fraude eleitoral de 2014, da grande recessão, com alto desemprego pela qual que o Brasil amargou nesses anos todos, e de tudo que aflorou da Lava Jato, a população está realmente querendo participar mais, porque percebe que isso afeta a sua condição de vida e o seu futuro. Isso está vivo no Brasil. Janete, para encerrar essa entrevista aqui, vou fazer uma pequena maldade. Você encerra Trópicos Utópicos, seu último livro, com uma pergunta. Eu vou te pedir para responder essa pergunta. Tupi ou not tupi? Tupi and not tupi. Janete, muito obrigado. Eu achei muito legal a brincadeira. To be or not to be, né? Quer ser ou não ser. Então ele coloca to be, que é tupi, né? Or not to be, né? E aí ele fala to be and to be. Então a brincadeira é com ser ou não ser, né? E ele responde tupi tem que ser tupi, uma coisa assim, né? Então quer dizer, nós temos o nosso modo de viver, né? Então nós temos a maneira nossa de ser, nós temos nossas características de brasileiro e a gente tem que primar por ter essas características e não virar aquilo que a gente não é, tá certo? Eu vejo o pessoal hoje muito parecido com o norte-americano, tudo é teoria da conspiração. Meu Deus, aprovaram uma lei que transformou o Brasil em parlamentarismo. Pelo amor de Deus, nada a ver, gente, nada a ver. Eu queria saber quem foi que montou essa falácia, quem foi que montou esse paradigma, esse estratagema, quem foi que montou essa narrativa, entendeu? Porque isso é uma narrativa frágil, é só você pegar e ler a lei, o que está escrito no artigo 166A aí eu vou ter que lembrar a lei aqui, mas daqui a pouco nós vamos pegar ela. Agora nós vamos nos concentrar em Paulo Guedes, ministro da República, né, ministro de Economia, super-ministro do governo brasileiro, e rapidamente o presidente da República, um dia que ele assinou
projetos de desenvolvimento regionais, e finalizando com a frase que ele mesmo vai repetir para vocês verem, até porque ele não fez manifesto ainda sobre essa PEC 48, certo? Bom, de qualquer forma, de qualquer maneira, no final eu vou ler alguma coisa da PEC para a gente finalizar o vídeo, tá ok? Vamos em frente. Então, essa mudança já está em curso. A mudança está em curso. O presidente chegou, entrou e mandou 2 grandes projetos. Um da lei anticrime e um da reforma da Previdência. Nós, setorialmente, dentro do Ministério de Economia, fizemos o primeiro movimento, a reforma da Previdência. O segundo movimento, preparar todo o programa de privatizações, que vai ser disparado agora, no segundo semestre. Acabando a reforma da Previdência, a gente começa a anunciar. O terceiro movimento é a administração da máquina pública e a reforma do Estado em si. A privatização é uma parte dessa reforma do Estado, porque durante o regime militar, o Estado surgiu sob a forma de grandes empresas estatais. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Petrobras, Portobras, Nuclebras. E eles fizeram a grande infraestrutura, os grandes investimentos de infraestrutura nacional. Quando você tem a redemocratização, é natural que você tenha o desafio de converter esse Estado, que eu chamava de hobbesiano, de Thomas Hobbes, que é o Estado absolutista, forte, poderoso, ele manda, coordena, intervém sobre tudo. Você tem que transformar isso num Estado russoniano, do Rousseau, que é atender à vontade do povo. É uma democracia. Ela quer recursos para saúde, educação, saneamento, descentralização de recursos. Daí o nosso lema, mais Brasil, menos Brasília, menos comando central, menos planificação, mais economia de mercado, mais recursos para estados e municípios, onde o povo vive. Esse recurso tem que descer. Se falta segurança pública, se faltam hospitais, se falta saneamento, esse recurso tem que descer. Esse recurso não podiam estar lá em cima. Só no Brasil, com essa centralização de recursos, poderia haver uma série de abusos que ocorreram. Ao lado de uma bancada maravilhosa, como são aqui, vocês, temos certeza que podemos superar obstáculos e juntos colocarmos o Brasil no lugar de destaque que ele merece. São propostas de projeto de lei que hoje foram entregues ao Presidente da República, que vai apreciar, vão servir de base para a elaboração do plano plurianual, que vai definir os programas prioritários dos próximos 4 anos, 2020 a 2023. Nosso objetivo é mais Brasil e menos Brasília. Estimular o fortalecimento dos estados e municípios, proporcionando melhores condições de vida à população. É isso aí, pessoal. Eu posso estar até errado, mas eu estou apostando 100% que o presidente vai promulgar essa lei sem modificá-la. Até porque, como vocês observaram no vídeo, é de interesse dele. Portanto, quem está aí fazendo estardalhaço, dizendo que o Brasil vai se tornar parlamentarista ou semi-parlamentarista, ou está querendo ganhar vermelhinha inscrito, fazer bagunça, fazer baderna, ou tem a ver com a mídia marrom, aquela mídia bem paguinha, né, acertadinha com cascaio, para poder falar mal do governo federal, para poder dizer que o governo federal está enfraquecido. Se você acredita no que eu acredito, no presidente Jair Messias Bolsonaro, pode ter certeza que ele não perdeu o poder de nada, e muito pelo contrário, isso facilita a vida dele, porque ele não vai sobrepor recursos. Então, por exemplo, se determinadas obras em determinadas cidades já forem 15 milhões ou 30 milhões, por exemplo, de 2 deputados federais que são daquela região, é um recurso que o presidente vai poder empregar em outra região.
só não pode sobrepor recursos. E, de maneira rápida, precisa e concisa. Como eu já falei inicialmente, o que tem que prestar atenção nisso aí já é uma questão do TCU, Tribunal de Contas da União, e dos TCE, do Tribunal de Contas dos Estados, é a fiscalização e o emprego desses recursos. Porque nós temos prefeituras 1000, né? Nós temos várias prefeituras no Brasil e nem sempre, às vezes, a gente tem uma fiscalização eficiente e eficaz sobre elas. Essa é a minha preocupação com a municipalização, mas é sim, essa medida da PEC 48, um incremento, uma melhoria para o bem-estar da população brasileira. A modificação que foi feita foi acrescentar o artigo 166A na Constituição Federal para autorizar a transferência de recursos federais a estados, ao Distrito Federal e a municípios mediante emendas de projeto de lei orçamentária anual. Eu quero ratificar aqui que o que está fazendo é deixar com que o deputado federal e o senador peguem aquele recurso que já é dele e aplique diretamente no município sem necessidade de convênio com a Caixa Econômica Federal. E tendo sim fiscalização do TCU, porque o TCU tem que fiscalizar todo o recurso federal que é empregado. E podendo ter fiscalização dos TCE também, em colaboração com o TCU. Portanto, todo mundo que está falando de que vai ser farra do dinheiro público, todo mundo que está dizendo que vai ser sem parlamentarismo, eu peço para provar por que isso é isso aí, tá certo? Para mim, essa PEC foi boa sim, tá certo? E a gente tem que, só porque a PEC é de um outro parlamentar que não compactua com o presidente, lembrando que isso é da época que ela era senadora, o presidente não era presidente do Brasil ainda. Ela não sabia nem qual eram as vamos dizer assim, ideias de campanha do presidente. E como nós vimos aí no vídeo, durante o tempo todo, é a vontade do presidente justamente o que essa PEC vem fazendo. Então não cabe esse alarde de chamar que vai ser farra com dinheiro público e nem cabe o alarde de dizer que vai ser parlamentarista ou semi-parlamentarista. Então somente esse para aprovar uma PEC que também é de interesse do governo federal. Logo, os 15 milhões que cada um deputado ou senador vão receber e recebem todo ano, eles vão ser destinados para essas obras. Alguma coisa que tiver de irregularidade, como diz o Paulo Guedes, tem que se apurar, tem que se prender, tem que se punir. Né? Birajara, mas o Brasil, a punição, isso já é um outro papo, isso é outra história. A fiscalização é outra história. Mas não se tirou nada do poder de mando do presidente da República em relação ao emprego do recurso que já era do deputado, do senador. Quem está falando isso está criando conversa. Está criando conversa. Gente, um grande abraço. Eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim, mas essa é a minha opinião, eu tenho direito a ela, e vocês pensem um pouco, deem uma lida na modificação da PEC, e vocês vão ver que não é bem o que estão falando por aí. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Valeu.